Olá pessoal, dando início a mais uma playlist aqui do Escuta e Estuda, que você pode escutar na sua caminhada, no metrô, no ônibus, em diversas atividades que podem ser feitas. Vamos abrir aqui a nossa playlist de ética no serviço público. Antes de adentrarmos nos assuntos propriamente da ética no serviço público, como o decreto 1171 de 94 e das questões éticas, deontológicas, teleológicas, vamos falar de Max Weber, vamos tratar aqui também de Karl Marx, Nietzsche, Schopenhauer e outros. Antes de falarmos da diferença de ética e moral, é necessário entrarmos na discussão sobre o que é o interesse público e como o funcionário público deve agir diante dele. Ou seja, para sabermos como que o funcionário público, o agente público, não precisa ser só funcionário, ele pode ser empregado público, como que o agente público deve agir diante do interesse público? Vai depender de como que ele acredita que é o interesse público. Este é o problema, por isso que tem-se esta ciência que é a ética e a moral e que estuda o serviço público. E ela busca compreender e responder o que é o interesse público, porque somente a palavra interesse público, dependendo da formação da pessoa, ela pode compreender das mais variadas formas. Se for uma pessoa altamente religiosa, ela vai acreditar que o interesse público pode estar vinculado à sua crença. Se for uma pessoa que acredita plenamente na ciência, pode também vincular tudo que se pode entender sobre o interesse público com a ciência. Mas aí, então, nós vamos começar a falar de ética no serviço público para se chegar a ideias e propostas, princípios, valores que podem responder o que é o interesse público e como que o funcionário público deve se comportar diante do interesse público. Não que isso é um tema, digamos, livre, que qualquer funcionário público pode. Existem leis, existem formas de se apontar ao interesse público. Tanto é que existe aí o decreto 1171 de 94, temos o código também de ética, a lei 8112 dos funcionários civil da União. Nós temos diversas leis que regulamentam. E essas leis, a forma que elas regulamentam, o jeito que elas regulamentam está explicado nessa proposição que nós vamos estudar agora, que é a ética no serviço público. Como diz Mário Sérgio Cortella, nem tudo que quero eu devo, nem tudo que eu devo eu posso, nem tudo que eu posso eu quero. Se quiser citar numa redação, é só lembrar do que, do D e o P, né? O que de quero, o D de devo e o P de posso. Aí você tem que lembrar, nem tudo que quero eu devo, nem tudo que devo eu posso e nem tudo que eu posso, aí volta no quero, eu quero. É mais ou menos esse circuito de conceitos que nós podemos iniciar aqui a nossa investigação sobre a ética no serviço público. A etimologia sobre o que nós podemos falar de dever, de querer e de poder, quando se fala nisso, né? Quando a gente trata desses conceitos, nós estamos tratando de ética e de moral. Ética e moral, eles possuem praticamente formas diferentes de entendimento, porque ética, pelo menos no material aí do ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, neste material, ética, ela é demonstrado que ela é uma ciência, ela tem
características universais imutáveis diante do tempo, diante das variações históricas que as sociedades sofrem ao longo de todo um tempo, de séculos e séculos, algumas delas até de milênios. Se pensarmos ali em sociedades como a indiana, a sociedade chinesa, nós estamos falando de milênios. Até mesmo se pensarmos na Europa, algumas delas dos estados mais antigos, como Portugal, pode chegar a quase 1000 anos, talvez chegue a 1000 anos nesse século. Mas essas variações, quando se trata do estudo da ética, ela é imutável, ela pretende-se a ser universal, ela é abstrata, objetiva, e ela é uma ciência. E um objeto da ciência, da ética, é a moral. A moral, como sendo o objeto, então é mutável, vai depender da cultura, vai depender do entendimento daquela sociedade e do tempo em que está acontecendo aquele entendimento. Pois a mesma sociedade pode crer que certas coisas são morais em um determinado tempo, mas com a sua evolução, às vezes moralmente, essa evolução pode ser para o que nós podemos julgar como bom ou podemos julgar como ruim. Isso aí depende, mas a evolução dos acontecimentos pode mudar o entendimento daquela sociedade sobre certo assunto. Como, por exemplo, a traição no Código Civil, lá em 1940, era até mesmo um crime, e hoje não é mais, porque o entendimento da sociedade é diferente. Vai depender então de toda uma evolução. A escravidão hoje é absolutamente em termos universais contestada. Pode até ser que exista como prática, mas não é mais aceitável em parte dos ordenamentos jurídicos de praticamente todas as nações que fazem parte da ONU. Não se aceita a escravidão como parte do ordenamento jurídico. Há práticas, obviamente. A gente vê até mesmo no Brasil aí diversas fazendas em regime de escravidão, né? Porque a prática que se faz dentro dessas fazendas com as pessoas que se propõem a ir lá trabalhar, talvez se propõem não por uma alternativa, mas sim por necessidade, estão lá sendo tratados de forma análoga à escravidão. Mas, em tempos antigos, essa prática era até aceitável, estava no ordenamento jurídico de Roma, a escravidão por dívida, que hoje no Estado brasileiro não existe. Enfim, nós podemos dizer que ética é ciência e a moral é o objeto de estudo dessa ciência. Ela é uma prática, ela é subjetiva, a moral. Ela depende do tempo, depende da cultura, depende da sociedade, enquanto a ética não. A ética, ela se pretende universal, ela é imutável e ela tem um componente que é comum a todos os seres humanos. E a moral é ela que vai momentaneamente dizer o que é o bem e o que é o mal, o que caracteriza um comportamento ruim para um comportamento bom, né? Hoje, pelo menos no mundo atual, nós temos a ideia de que o indivíduo que age sem pensar no coletivo, geralmente ele está uma moral negativa, podemos assim dizer. E o indivíduo que age pensando mais no coletivo do que nas suas necessidades individuais, nós podemos dizer que ele moralmente tem uma atitude positiva. Bom, é isso que podemos falar de início da ética no serviço público. Seguimos estudando